você acha que o São Paulo está mais forte esse ano e ele tem condições de ganhar título? Eu acho que tem. Eu acho que mas essa é a questão, né? O brasileiro eu acho difícil pela questão de regularidade, de elenco. Faz muita falta elenco, mas você vê, o São Paulo tem uma composição meio-campo muito forte, com Pablo Maia, Alisson, o Oscar, e um ataque com Caleri, o próprio Luciano, que não é um jogador exorbitante, mas é um jogador bom ali para o elenco do São Paulo. E Caleri e Lucas é uma dupla muito forte de ataque. Eu já acho que no setor defensivo, o São Paulo ainda não é lá essas coisas dos melhores, mas tem um miolo de zaga ali consolidado, com o Alan Franco e o Arboleda. Precisa melhorar nas alas, ver se as alas vão realmente dar liga nesse ano de 2025, mas eu acho que o São Paulo, os 11 titulares, dá sim para encarar qualquer time. E a contratação do Oscar foi uma grande contratação, porque é um jogador que ainda tem um potencial. Ele é um jogador novo e diferente do Rames Rodrigues. Aquilo foi uma besteira descomunal trazer o Rames Rodrigues, mas o Oscar, a história já é bem diferente. Vai pagar um salário bastante acentuado, mas é um jogador que pode corresponder em campo, né? Oscar pode elevar o nível do São Paulo, Flávio? Sempre assim, naquele otimismo que a gente sempre né? E torcendo sempre a favor de que ele jogue o potencial dele, pelo menos ali, sei lá, 70%, né? Ele tá com 33 anos. Se ele chegar a esse nível de 70%... O Oscar do Chelsea, acho que a gente não vai ver, não, né? Mas, sei lá, o Oscar com 70%, 70% eleva, sim, claro que sim. Ele é o caso do Lucas, né? O Lucas chegou e fez diferença jogando 60%, 70%, claro. Sim, se ele chegar nesse patamar, sim. Esse é outro ponto de interrogação. Até onde o Oscar pode chegar, sem dúvida. Cara, ele resolve um problema que era uma deficiência aguda no time do São Paulo, que era a falta de criação. O São Paulo não tinha aquela ligação do meio-campo para o ataque, até a própria transição do setor defensivo para o ataque. O São Paulo não tinha. Com o Oscar, eu acho que ele pode solucionar essa questão. Tem que se readaptar ao futebol brasileiro, né? Porque o nível do futebol chinês não dá para comparar com o nível do futebol brasileiro. Ele se readaptando, físico ele tem. Tem com um bom condicionamento. Ele pode, sim, acho que ajustar essa deficiência. Contra o Flamengo na pré-temporada, lá nos Estados Unidos, quando o Zubeldia escalou Oscar, Lucas Moura, Caleri e Ferreirinha, todo mundo apontou, é o quadrado titular. É o quarteto titular do ataque do São Paulo. Na entrevista depois, ele falou, não, eu posso jogar o Lucas aberto de um lado, o Oscar do outro, fazendo Caleri e Luciano pelo meio, por exemplo, né? No jogo de hoje, ele começou com o Luciano, né? E colocou no segundo tempo o Ferreira. Qual é o quadrado titular, Flávio? Eu sei que no futebol de hoje em dia você pode mexer tantas vezes, não sei, mas assim, a nível de especulação, né? Com Luciano ou com Ferreira? Luciano marca mais. Se quatro atacarem sem preocupação de marcação, ferrou tudo. Vai perder de qualquer um. Você tem que ter mas gente. Não perde velocidade sem o Ferreirinha? Perde, mas ganha em marcação. Você não adianta ter velocidade se você não tiver a bola. Você precisa retomar a bola. Então eu entendo que, assim, pontualmente, você tira, coloca, faz um jogador mais ofensivo, uma opção no contra-ataque. Mas você precisa ter consistência de marcação no meio-campo. Senão você vai ter problemas. O Oscar vai ter que ajudar a compor, o Lucas vai ter que ajudar a compor, o Luciano vai ter que ajudar. Senão vira. São Paulo teve um volante chamado Dinho, né? Dinho, que era meu amigo. Falou assim, tem hora que os caras jogam igual índio. Vai todo mundo pro ataque e eu fico sozinho segurando aqui a tribo, né? Então ele falava muito isso. Tem que... Você precisa saber marcar. Você precisa ter um time equilibrado. Equilíbrio. Os treinadores batem muito nessa tecla, né? O tal do equilíbrio. Não só sobre o quarteto que você falou, eu queria te ouvir sobre isso mesmo, né? Para você, nesse quarteto titular, Ferreira ou Luciano? Eu acho que o Zubeldia vai optar pelo Luciano. Porque hoje ele optou, não sei, exatamente. Domingo contra o Corinthians. Inclusive fez o gol, aí já aumenta ainda mais a chance. Eu acho que o Zubeldia, inclusive o ano passado ele foi criticado muitas vezes pelo torcedor de São Paulo, porque ele escalava demais o Luciano e tinha que ter outras alternativas. Mas o Luciano é um jogador aguerrido, aquela coisa toda, não tem uma técnica diferenciada assim, mas é um jogador que ele luta bastante, enfim.
Agora, em relação ao Ferreirinha, eu acho que ele pode ser utilizado sim como uma arma, dependendo da partida. Se a partida tiver... Se você tiver que quebrar uma defesa, por exemplo. Claro que o Lucas faz esse papel, o próprio Oscar vindo de trás também pode fazer, mas o Ferreirinha é um jogador driblador, ele, enfim, é um jogador que pode quebrar a defesa. Então, dependendo da partida, for um time mais fechadinho, o Zubeldia pode optar por essa questão. Agora, se você vai pegar, por exemplo, um Palmeiras, que é um time que sai mais, aí essa questão do Luciano, ele ajuda mais na marcação. Aí seria mais importante o Luciano. Eu acho que a maioria dos jogos ele vai optar pelo Luciano, em detrimento do Ferreirinha. Para isso você precisa de um técnico, né? Já foi o tempo que você tinha de 1 a 11. Você precisa ter 13, 14, 15 titulares e o treinador trabalhar a coisa de acordo com a necessidade. Mas sim, normalmente, ou dentro da maior parte dos jogos, você precisa ter um time equilibrado. Não adianta ter um monte de atacantes ou um monte de defensores que você não vai a lugar nenhum. Tem que ter um time equilibrado. E esse ano eu acho que também tem uma pressão maior para o Zubeldia. A gente fala, o São Paulo precisa evoluir, mas o treinador também. Na minha opinião, o Zubeldia, ele teve alguns bons momentos no São Paulo. No final, terminou um ano, por exemplo, o torcedor vai lembrar que com o Dorival teve título, né? Com o Zubeldia não teve. Do jeito que terminou, né, com uma sequência de maus resultados no Campeonato Brasileiro, né, Flávio? Eu acho que o Zubeldia também vai ter essa pressão de ter que mostrar a evolução, mostrar ele também melhorar nesse ano. Eu não vejo nenhuma razão para ter o Zubeldia no São Paulo. Não vejo nada. O técnico nota 5, 6. Tem vários aqui no Brasil, do nível dele até superior. Caixinha. O Caixinha quase rebaixou o Bragantino e o Santos ficou brigando por ele, o Grêmio queria. Um negócio esquisito, sabe? Sotaque que se contrata. São técnicos de meia boca. O Ramon Dias, eu tive informação que o treino dele é uma piada. O treino dele é uma piada. É um negócio assim, grosseiro. Uma coisa assim de 40 anos atrás. Se ele fosse jogar, acho que com essa idade mesmo ele poderia. Mas, sabe, tem uns negócios aí que não... O Abel Ferreira ganhou no Palmeiras, não dá pra discutir com o título. Mas os 4 terem técnicos estrangeiros e nesse nível, estranho. Se tem um Guardiola, um Guardiola, Klopp, Flick, aí eu digo, opa, legal. Os caras trazem 5, 6, 4, 5. Eu não vejo nenhuma razão para... O Zubeldia não acrescentou nada ao São Paulo. 0. De toda essa estrangeirada que veio, o único que acrescentou foi o colombiano lá, que inclusive gerou o Rogério Ceni, o Osório. O Juan Carlos Osório criou um patamar novo. O Rogério Ceni se inspirou para ser treinador e tal. E hoje foi chamado de lenda, né, pelo Guardiola e tal. Não como treinador, como jogador, claro. Mas aí sim, o resto, a maioria é meia bocaça. Vem aí, mas é modinha, né? O Jorge Jesus ganhou com o Flamengo, que não por acaso é um dos times mais importantes. O Abel ganhou com o Palmeiras, não por acaso. E cansou de vir gringo aí, derrubar time, fazer um monte de bobagem, mas é a modinha, né? Agora é essa modinha. Aí, sei lá, os últimos técnicos que ganharam a Libertadores foram portugueses. Com Botafogo, com baita elenco, com Palmeiras e Flamengo. A maior vitória de Libertadores foi no Brasileiro, foi com o Diniz, com o Fluminense sem estrutura nenhuma, e ele conseguiu conquistar um título dessa forma. Então, sabe, é aquela submissão, aquela coisa de... Qualquer treinadorzinho aqui vira... O Zubeldia era idolatrado porque ele corria em volta do campo e andava de metrô, pô. Aí é duro, né? O Lian conhece bem os bastidores e a torcida do São Paulo. Zubeldia é bem quisto, tem pressão esse ano, vai ter que mostrar mais serviço, Lian? Vai. O que você falou é correto, viu, Zé? Ele vai ter que realmente mostrar serviço esse ano. Aquele amor todo da torcida do São Paulo no começo, enfim, já não tem mais. É claro que a maior parte da torcida gosta do Zubeldia. Houve até... No finalzinho do ano passado, aquela especulação, será que o próprio Zubeldia, entre a própria diretoria ali do São Paulo, será que continua, não continua? Mas aí a diretoria deu o respaldo para o Zubeldia, mas ele vai ter que mostrar serviço sim esse ano. Ele próprio admitiu que o São Paulo tem condições de ganhar Libertadores, ele acha que é o principal campeonato, vai tentar ganhar, até focar um pouco mais na Libertadores. Agora, ele vai precisar mostrar serviço, porque aquele amor todo, aquele respaldo todo da torcida, ele já não tem mais. Claro, a maioria gosta dele, ainda está fazendo um trabalho razoável, mas no final do ano passado, vamos lembrar aí que o São Paulo não ganhava quase 10 jogos. Então,
ficou aí com um jejum expressivo aí de jogos sem vencer. Então ele vai ter que mostrar assim um pouquinho mais esse ano. Primeiro domingo tem São Paulo e Corinthians. Alguém chega mais pronto para esse jogo do próximo domingo no Morumbi, Flávio? Eu acho que sim. O time do Corinthians não mudou, né? A gente falou isso. O time do Corinthians não mudou, não saiu para passear lá na Disney, nada. O time tá aí, né? Tá do mesmo jeito que tava. Tá com sequência de vitórias. E o São Paulo claramente tá retomando, né? São Paulo foi bem hoje, mas nota-se que ele está retomando. Então o Corinthians tem um certo favoritismo nesse jogo. Nada que se diga puxa e tal, mas tem um certo favoritismo. E para você, Daniel Lian? Eu acho também. O Corinthians tem um certo favoritismo, apesar da ausência do Garro. O Corinthians está mais ajustado, né? Afinal de contas, o Corinthians vem de 12 vitórias consecutivas. O São Paulo está voltando aí de uma pré-temporada, de viagem. Está ajustando ainda as suas peças, alguns até pegando entrosamento. É claro que vai ser um jogão, viu? Porque as duas equipes devem ir com o time titular. Eu não acredito que o Corinthians vai mesclar ali as suas peças. O Ramon Dias vai colocar o Depay já logo no começo, o Yuri Alberto. Eu não acredito que ele vá poupar contra o São Paulo. Ele vai... Como diz o Vampeta, ele vai ter dificuldade na entrevista coletiva. Não vai poder falar do apoio de Los Hinchas, que não vai ter... O Vampeta que fala, né? Como é que foi a sua lateral direito? O apoio de Los Hinchas foi maravilhoso. E o seu atacante? O apoio de Los Hinchas? Não vai ter o apoio de Los Hinchas, né? Que é a torcida única. Então, eu acho que vai ser um bom clássico. Até pra gente analisar as duas equipes, aí o potencial das duas equipes para a própria temporada de 2025. Como é que elas vão se portar diante de grandes jogos, né? Porque até agora pegaram equipes de menor expressão, enfim. Precisa ver agora no clássico mesmo. E esse é um grande clássico. O Corinthians vem aí com essas 12 vitórias. Para o São Paulo seria o ideal quebrar esse jejum aí do Corinthians. Imagine isso para o torcedor, né? Quebrar esse jejum de 12 vitórias consecutivas. Tem tabu, então? São Paulo vai tentar derrubar aí a sequência de vitórias do Corinthians? 12 vitórias consecutivas, não entre as 12 vitórias, equipes. Não levando em conta o jogo do Racing, né? Entre os dois. É dessa toada que o Corinthians vem desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Com 100% de aproveitamento. Morumbi lotado, Leandro, domingo? Vai estar lotado. Vai estar lotado. Jogão. Domingo lotado, torcida única, sábado também. Aliás, sábado na Copinha, Zé, tem um negócio interessante aí. Diz que tem torcedor do Corinthians já se cadastrando comprando lá para comprar o né? ingresso e deixar o estádio vazio. Então, as pessoas precisam ficar espertas aí. A própria 20 mil lugares Paulista, liberados, né? no Pacaembu. O que pede é o espetáculo, né? O que pede é o espetáculo. Então, Flávio, o São Paulo jogou com o time titular a partida de hoje, quinta-feira. Corinthians jogou ontem e ainda com o time meio que mesclado. Segundo tempo já ficou o time um pouco mais completo. Mas parece que o Corinthians, sei lá, foi dosando o time, mesclando, talvez até focando nesse jogo de domingo. Isso pode fazer diferença no Eu acho que faz diferença até pela preparação. A primeira vez que o São Paulo aciona os seus titulares e tal, eu acho que até pela preparação e pelo que o Corinthians manteve, né, de jogadores, acho que o Corinthians tá mais pronto que o São Paulo. Daniel Lian, tá mais pronto? Em cima disso que o Flávio falou, São Paulo botou o titular hoje, tinha jogado só nos Estados Unidos, né, no jogo de hoje. Será que sente um pouquinho? O Zubeldia, de repente, pode até fazer, diante de uma avaliação física amanhã, pode perder um outro titular pro clássico de domingo? Eu acho que não. Acho que ele vai com essa mesma equipe que iniciou a partida hoje contra o Guarani. E acredito que o Corinthians, sim, que vinha mesclando, vai utilizar as suas melhores peças, aí o que o Ramon Dias tem melhor aí à sua disposição. Então eu acho que os dois vão com força total, viu, Zé? Não vai ter ninguém poupando, não. Acho que ninguém vai se arriscar nesse começo de temporada. Flávio, obrigado, Flávio. Um abraço, hein? Um abraço pra você, um abraço, amigos da Jovem Pan. Obrigado, Lian. Obrigado, Zé. Um abração. Obrigado ao Chacô.